pergunta aqui interessante. O Lucas Aguiar, ele pergunta o seguinte: nessa época, né, no caso na era Mesozoica, os oceanos já tinham profundidade suficiente para possuir zonas abissais? Se sim, quais prováveis animais viviam nessa zona? Então, ele quer saber se tinha répteis marinhos de grande profundidade. Daria para ter algo assim? Já tinha sim. Quais Tinha? evidências que a gente tem? Vou chamar minha esposa, vou chamar a Amanda para falar, porque ela trabalha com não vou chamar porque ela não está aqui, ela está viajando num congresso lá no Rio Grande do Sul. Sim. Ela poderia falar melhor ainda sobre isso. Mas a Uhum. gente tem, se eu não me engano, um depósito abissal. Qual que é o problema de fósseis de regiões abissais? É que Uhum. as regiões que eram abissais no passado continuam sendo abissais hoje em dia. A maior parte das regiões que estava no mar profundo continua no mar profundo. Então, e você não tem como fazer paleontologia subaquática, né? A gente não desce e tipo mergulha para retirar, ainda mais no mar profundo, né? Na hora que você tirar o fóssil, vai quebrar com a força da pressão da água. Então tem muitos fósseis desses bichos de mar profundo lá no mar profundo. A gente só não tem como extrair eles de lá. Então, que evidências que sobram para gente? A gente tem evidências de que esses bichos realizavam mergulhos profundos. Por exemplo, você tem evidências nos ictiossauros, você tem os oftalmossauros, que eram animais com um olho muito grande. E esse olho muito grande provavelmente facilitava quando ele dava mergulhos profundos, abaixo dos 200, 300 metros de profundidade, porque você conseguia pegar os resquícios de luz que teria ali naquela região. Você também tem evidências fósseis, tanto em plesiosauros como em mosassauros também, de doença descompressiva. O que é a doença descompressiva? Para quem mergulha, sabe muito bem o que é e quais os riscos. Quando a gente está mergulhando mais profundo no mar, a pressão da água ela comprime muito você. Você não colapsa porque você tem pele, osso e músculo, né, que impedindo você de colapsar por completo. Só que essa força, essa pressão toda, ela comprime também os gases dentro do seu corpo. Tanto que chega Uhum. uma determinada região do mar que o seu pulmão, né, os gases dentro dele estão 1/4 do volume, porque eles estão todos muito comprimidos pela própria força da pressão. Na hora que você sobe de volta, você não pode subir muito rápido. Se o mergulhador vai numa região muito funda e depois sobe, essa descompressão dos gases muito rápida forma bolhas. E essas bolhas de ar, elas podem ficar presas em alguns vasos sanguíneos do seu corpo e pode causar um infarto, pode causar um AVC, pode causar uma necrose de uma região, porque ela impede o fluxo sanguíneo, fica uma bolha de ar, impedindo ali o sangue de circular por ali. Então, isso é o que a gente chama de doença descompressiva, e mergulhadores de vez em quando morrem por causa disso, inclusive, ou têm sequelas severas por causa disso. E quando essas bolhas de gás, elas ficam presas em vasos sanguíneos nos ossos dos animais, isso gera uma necrose desses ossos também. E essa necrose é vista nos fósseis. Então você tem evidências de que esses animais realizavam mergulhos profundos, olhando para esses fósseis que foram necrosados e que bate esse padrão de necrose com o padrão visto em doença descompressiva. Além disso, você tem, se eu não me engano, o registro de uma assembleia fossilífera mais antiga de mar profundo, vem lá da Itália, é do Jurássico, e ali é estimado uma profundidade entre 200 e 300 metros de profundidade. Não é tão fundo assim. Não Uhum. é uma região abissal, porque a abissal tem que estar abaixo dos 1.500 metros, se eu não me engano, mas é uma região profunda. Com certeza absoluta, a vida está na região profunda desde muito sempre. Assim, você tem animais ocupando animais abissais desde muito antigamente. A gente só não tem os fósseis, porque eles se fossilizaram lá embaixo, mas essas Uhum. rochas que antigamente eram de regiões profundas, continuam sendo de regiões profundas ainda hoje. Imagino. Inclusive, casando com essa questão, não sei se o. Quando você me fez essa pergunta, tinha comentado, eu tinha falado com ele que se fosse fazer um paralelo com animais atuais,
temos animais com olhos muito desenvolvidos, né? Eu pensei principalmente no ictiosauro, como ele falou, como, por exemplo, lulas gigantes. E além de pegar resquícios de luz que vêm de cima, eles trabalham muito com a bioluminescência também, porque nessas Sim. zonas abissais tem muito vida bioluminescente. E como, apesar de ser uma luz abundante, uma luz fraca, esses olhos grandes poderiam servir para isso, né? Para guiar eles nesse tipo de caçada, nesse tipo de presa. Ainda mais se fossem moluscos ou coisas do tipo. Com certeza absoluta, né? Eles ajudariam bastante para pegar, né, não só os resquícios de luz solar, mas também a bioluminescência desses bichos, né? E casando com essa questão do mergulho em profundidade, tem uma pergunta aqui também do Twitter, o observador de Gilbert, que ele pergunta assim: tem como saber a capacidade pulmonar dos répteis marinhos com base nos fósseis? É o tempo estimado que eles ficavam submersos, profundidade máxima alcançada, esse tipo de coisa? Tem como calcular esse tipo de coisa a partir dos fósseis? É muito difícil, né? É muito Difícil. difícil, porque também isso é baseado no pulmão, e o pulmão é outra coisa, né? Que Aham. você não tem fossilizado nesses bichos. Uhum. O fato deles sofrerem com doenças descompressivas, isso nos indica que eles realizavam um mergulho profundo. Se o bicho vai realizar um mergulho profundo para procurar comida, não é questão de mergulhar, baixei, voltei, né? Não, né? Você Aham. vai mergulhar e vai ficar procurando. Isso nos indica que esses bichos talvez realizassem mergulhos mais prolongados. Mas a quantidade exata de tempo, se era tipo 20 minutos ou se era 2 horas, não dá para saber. Eu não lembro de nenhum trabalho tentando estimar isso. Talvez com isótopos de oxigênio você conseguiria ter alguma coisa assim, mas não me recordo de nenhum trabalho estimando Uhum. isso. É uma ótima pergunta para ser feita. Eu não sei Uhum. se dá para ver isso. Talvez daria para fazer algum trabalho, e pode ser que ninguém tenha feito ainda. Pode ser que Uhum. ninguém tenha feito. A gente tem a impressão, né, que a ciência já Ah, descobriu tudo. E não, né, tem muita exato. coisa para se descobrir ainda. Alô, paleontólogos, barra trabalho. Aí, ó, fica a hashtag, É, a dica. fica a dica.